Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Continuaremos estudando os sistemas lineares. Na aula de hoje daremos continuidade aos sistemas 2x2 e trabalharemos algumas situações problema que ao serem equacionadas se transformam em um sistema linear do tipo 2x2. Então vamos lá com o primeiro problema, com o primeiro exemplo. No restaurante, Laura pagou a quantia de R$ 7,00 por uma refeição e um suco. Rafael pagou a quantia de R$ 9,00 por uma refeição e 2 sucos. Qual o preço da refeição e do suco? Bem, inicialmente vamos utilizar uma variável para o preço de cada um dos produtos. E vamos deixar bem claro aqui no problema, né? Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o preço da refeição, nós vamos representar por X. E o preço do suco, nós vamos representar por Y, tá certo? Nós queremos descobrir o preço da refeição e suco. Então vamos nos basear aqui, ó, no enunciado do problema. Laura pagou a quantia de R$ 7,00 por uma refeição e um suco. Então, qual a primeira equação que eu vou formar aqui, a partir das informações sobre Laura? Ela consumiu uma refeição, então um X, mais um suco, um Y, e pagou R$ 7,00. Já o Rafael consumiu uma refeição, então um X, e 2 sucos, mais 2 Y, e pagou R$ 9,00. Ok, pessoal? Então veja que nós pegamos nossa situação problema, equacionamos e surgiu aqui um sistema de duas equações com duas variáveis. Muito bem. Para resolver esse sistema, nós podemos sim utilizar mais uma vez o método da adição. Veja que como aqui eu tenho x e aqui x, basta multiplicarmos uma dessas equações por menos 1. Vou multiplicar a primeira equação por menos 1. Tá certo? Então, como é que vai ficar aqui a nossa primeira equação multiplicada por menos 1? Menos 1 vezes x dá menos x, menos 1 vezes y dá menos y, e menos 1 vezes 7 dá menos 7. A segunda equação nós estamos repetindo, x mais 2y igual a 9, e aí, ó, só somar termo a termo. Ó. X menos x, 0, 2y menos y dá y, e 9 menos 7 dá 2. Veja que y representa o preço do suco. Então, nós já sabemos que o suco custa R$ 2,00. Não é verdade? Já dá para saber aqui o preço do suco, R$ 2,00. Agora, pega-se esse valor de y, substitui em qualquer uma das equações. Vou tomar aqui a primeira equação que nós criamos, que foi x mais y igual a 7. Como o y vale 2, fica x mais 2 igual a 7. Obviamente, o x vale 5. Em outras palavras, o x representa o preço da refeição. Portanto, a refeição, nesse nosso problema, vai custar exatamente R$ 5,00. Ok, pessoal? Então, veja que nós pegamos o nosso problema, equacionamos, chegamos a um sistema de duas equações com duas variáveis e o resolvemos. Vamos a mais um exemplo. Atenção, vamos a mais esta situação problema. Em um teste de 20 questões, veja bem, o nosso teste tem 20 questões. Cada acerto vale 3 pontos e cada erro vale menos 2 pontos. Resolvi todas as questões e fiz 45 pontos. Determine a quantidade de acertos e erros nesse teste. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o número de acertos, o número de questões certas de x, e o número de questões que eu errei, vamos chamar de y. Pessoal, qual a primeira equação que nós podemos criar? Se x representa o número de questões que acertamos e y representa o número de questões que erramos, e o teste tem 20 questões, então se eu somar o número de acertos
com o número de erros, como eu resolvi todas as questões, x mais y dá igual a 20. Esta é a primeira equação. Agora nós vamos basear no total de pontos. Lembrem-se que cada acerto vale 3 pontos. Então, 3 vezes os acertos, que são x, e cada erro vale 2 pontos, menos 2 vezes y. Eu multiplico o número de acertos pelas questões certas, o número de pontos pelo número de acertos e o número de pontos negativos pelo número de erros. E isso tem que dar igual a quanto? Lembrem-se que nessa prova eu fiz 45 pontos. Então está aqui o nosso sistema, mais uma vez um sistema de duas equações com duas variáveis. Veja ainda que, para resolvermos esse sistema, aqui no y nós temos o coeficiente 1 na primeira equação e na segunda equação o coeficiente 2. Se multiplicarmos essa primeira equação por 2, obviamente vai aparecer aqui o 2 positivo e aqui nós já temos o 2 negativo. Como é que vai ficar então o nosso sistema, pessoal? Vamos comigo, 2 vezes x, 2x, 2 vezes y, 2y, e 2 vezes 20, 40. Repetindo aqui a nossa segunda equação, 3x menos 2y igual a 45. Soma tudo aqui, né, pessoal? 3x mais 2x, 5x, 2y positivo com 2y negativo, cancela, faca neles, né, zerou, e 40 mais 45, 85. Portanto, x igual a 85 por 5. Isso implica que o x é igual a 17. Né? Então, nós acertamos 17 questões e, naturalmente, como são 20 questões, x mais y igual a 20, o x foi 17. 17, deixa eu melhorar isso aqui um pouquinho, né, pessoal? 17 mais y igual a 20, obviamente, y igual a 3. Ou seja, foram 17 acertos e 3 erros. Ok, pessoal? 17 acertos daria um total de... Opa! Tá certo isso aqui? É, 17 daria um total de 51 pontos, só que como eu errei 3, 51 menos 6 é 45. Tá certinho, né, pessoal? Então, estão aí 2 exemplos de situações problema. Não deixem de resolver as listas de exercícios que estão no Google Sala de Aula, me devolvendo até o prazo. E na terça-feira nos veremos no momento síncrono. Um abraço carinhoso e até o nosso encontro ao vivo. Fui!